Já falamos sobre Davi. Semana passada falamos sobre Noé. E hoje eu quero falar de um gigante, às vezes anônimo, mas um homem profundamente usado por Deus, o profeta Eliseu. Então, nossas Bíblias, segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 7. Nossas Bíblias, segundo o livro dos Reis, capítulo 7, o verso 1, o verso 2. Mantenha a sua Bíblia aberta para a exposição do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as portas ou janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Meus irmãos amados, Pai, chegou a hora de anunciarmos a Tua palavra. Importa que eu diminua e em mim cresça o Senhor. Eu me deixo completamente abandonado aos Teus braços para que, conforme a Tua vontade, o Senhor possa me usar como lhe parecer bem. Fala, Senhor, que o Teu povo ouve. Receba nesta manhã o louvor da boca do Teu povo e a meditação do nosso coração. Por haver Jesus morrido na cruz do Calvário em nosso lugar, e com gratidão e na unidade do Espírito Santo, oramos assim. Amém. Irmãos amados, eu quero conversar com a igreja sobre a grande crise em Samaria. A grande crise em Samaria. Você gostaria que você pudesse me ajudar com a pessoa do seu lado e pergunto para ela assim: que crise você está experimentando agora? Eu acho que ela não entendeu. De novo. Que crise? Estamos, irmãos amados, a viver uma época de crise. Uma época em que o assunto mais falado
nos dias atuais, em nosso mundo, ou no mundo em que vivemos, é a crise. Guerras para todos os lados. Vivemos hoje como que inseguros. As nações enfrentam a crise política, a crise financeira. Nessa parte aqui a gente quer perguntar como é que vai o bolso, né? Como é que vai o bolso? Enfrentamos a crise moral, a crise social e a crise na saúde. Vemos também a crise emocional, a crise profissional, a crise conjugal, há casamentos em crise e a crise familiar. Vivemos também uma grande crise espiritual, onde as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. O texto que lemos, irmãos amados, fala de um período de crise que o povo de Israel, ali em Samaria, a capital, enfrentou. O rei da Síria, Ben-Hadad, juntou os seus exércitos, e a Bíblia vai dizer, no capítulo anterior, que Ben-Hadad liderava 32 nações, estavam sob sua responsabilidade. E eram mais de 120 mil pessoas sob o seu comando. Então eles cercaram a cidade de Samaria. Naquela época, as cidades eram cercadas por grandes muros. E as plantações ficavam do lado de fora. Neste contexto, as cidades só tinham duas portas. Uma de um lado, outra do outro lado. E Ben-Hadad cerca Samaria. Então as duas portas estavam cercadas pelo exército de Ben-Hadad. E é interessante porque, como o exército sírio fechou todas as entradas e saídas, ficou impossível o trajeto das pessoas de dentro para fora e os de fora para dentro. Houve então uma grande fome na cidade de Samaria e em poucos dias começa uma grande crise. E eu fui estudar e eu encontrei algo interessante que eu quero partilhar com a igreja, que a crise em Samaria foi tão intensa, tão grande, que a Bíblia, em 2 Reis 6:25, diz que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata. Atenção aqui para mim. 80 barras de prata, nos nossos dias, correspondem a 44 euros. Flávio Joséfo, comentando sobre esse texto, ele diz por que era gravosa a situação em Samaria a ponto de comercializarem cabeça de jumento. Porque nessa cultura, o jumento era considerado um animal imundo. Não era comestível. Imagine que eles precisam comer um animal imundo a ser comercializado a 80 barras de prata. E não fica por aí. O texto prossegue dizendo que eles também compravam o esterco de pombo. E é interessante. O que é esterco, irmãos? Aqui eu fiquei ontem mexendo na cabeça. Que palavras eu vou usar para a igreja entender o que é esterco? Não dá para definir, porque ela é autoexplicativa. O que é esterco? Pronto. Então eles compravam, não é? Esterco, acho que é uma palavra
esterco de pombo, não é? Que isso equivale mais ou menos aí a volta de 5 barras de prata, que pressupõe mais ou menos aí em 3,5 € a 4 euros. Por que eles compravam o esterco de pombo? Eles pegavam o esterco, colocavam no pilãozinho, pisavam e refogavam a cabeça do jumento. Aqui para mim. Qual é a sua crise mesmo? Não. Aí, por uma vez, qual é a sua crise? Os irmãos perceberam a ideia? A crise era tão alta que eles começaram a comer uma carne imunda, refogada com fezes de pombo. Está na Bíblia. Não vamos falar, o pastor começou a falar coisa da igreja. Então a crise era séria. Agora, eu registro aqui, pelo menos, 4 reações das pessoas, dos personagens do texto, a essa crise. Mas antes, eu gostaria de saber como é que você reage às crises. Pergunta aí daí. Como é que você reage às crises? Uns choram diante da crise, uns gritam, não é assim? Há muitas muitas formas da gente reagir às crises, mas aqui eu quero começar com a primeira lição que eu encontro aqui. A primeira reação foi do rei de Samaria. Quem está governando Samaria nessa altura é Jorão. Vejam vocês, primeira reação no capítulo 6, o verso 26 e 29. Culpar os outros. Irmãos, o texto vai dizer que o rei estava passeando, não é, pelas ruas de Samaria, e ele encontra 2 mulheres. E essas mulheres haviam combinado, por causa da crise, elas começaram a comer os próprios filhos. Então elas combinaram: olha, amiga, como há muita fome, vamos então matar os nossos filhos e comer. Fizeram um acordo: hoje eu mato o meu, cozinhamos e comemos o meu. Amanhã matamos o teu e também comemos o teu. Só que é interessante que na vida tem sempre um são mais esperto que os outros. Mataram o filho de uma e a outra dizia: eu vou matar o meu para comer. Você está de brincadeira. E pensamos que caloteira só começou agora, e deixa começar há muito tempo. Então a outra, se não vou matar um da outra, não vou matar o meu. Escondeu o filho dela, foram parar no rei. O rei, quando ouve a situação, disse: não, se o Senhor Deus não vos ajudou, eu já é que vou vos ajudar. Então o rei lavou as mãos. Então aqui ele começa primeiro, em vez de o rei reconhecer os pecados da cidade e, como um bom governante, propor um dia nacional de oração, um dia nacional de jejum, um dia para clamar, para buscar, um dia para se arrepender, para confessar, ele decide culpar a Deus e ao profeta Eliseu. Vejam o que ele vai dizer. Segundo Reis 6:31. Então o rei jurou: que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. O rei de Samaria, ele procura Eliseu para matá-lo e culpou a Deus pela miséria que Samaria estava enfrentando. Agora, irmãos amados, quando a crise chega na sua vida, como é que você reage? Quando a crise te visita, como é que você reage? Então eu quero dizer o seguinte: quando você for alcançado pela crise, não acusa os outros. Nós temos o péssimo hábito de culpar os outros pelos nossos desafios. Vai ler sobre Jorão. Ele era um rei mundano. De quem que ele era filho?
Jezabel. E aqui faz sentido dizer que Botão sai a casa. Os pais eram idólatras. Os pais eram perversos. Os pais eram agentes do maligno. E ele também nem era convertido. E agora ele quer matar o profeta. Acusa Deus e acusa o profeta. Então pare de culpar os outros pelos seus erros. Pare de culpar os outros pelos seus fracassos. Assuma as suas incapacidades. Assuma a sua responsabilidade. Eu escrevi aqui para não esquecer. Muitas vezes, como é que as pessoas tratam quando estão nessas situações? Elas querem culpar os outros. A culpa é dos meus pais que me criaram desse jeito. Olha aqui. A culpa é da minha esposa, porque eu casei com a cobra. Se eu tivesse casado com a pomba, a coisa seria diferente. Quem casou com cobra aqui? Quem? A culpa é do pastor. Se o pastor tivesse me visitado naquele dia, eu não me desviaria. Então, onde é eles aí? A culpa é da igreja. É porque eu sou da Samaria, porque se fosse da Maranata, seria diferente. Pode ir. E vamos ver se vai ser diferente ou não. Veja lá. A culpa pelo atraso não é minha, porque eu moro longe. Coitado dos de Sintra. Cadê eles? Tem greve, pastor. Tudo para. Os da margem, tudo para. E culpamos as circunstâncias pelas coisas que nos acontecem. Meus irmãos amados, estamos a buscar culpados. Se eu morasse aqui pertinho, talvez chegasse mais cedo. Até os que moram aqui atrás. Falei. Veja lá. Quem quer ser reconhecido por seus acertos não pode culpar os outros pelos seus erros. Escreva aí. É verdade que estamos a enfrentar a crise, uma crise política, social e financeira em todo o mundo. Mas não vai culpar os partidos e os governos pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Eles até podem ser responsáveis, sim, da situação política, econômica e social dos países. Mas a minha fé e a minha confiança não pode jamais ser colocada nestas coisas ou nessas pessoas. O salmista diz que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Vejam lá. É na crise que vemos as mãos de Deus agir em nosso favor. Na crise, só quem tem Deus consegue prosperar de verdade. Então, se você está passando por uma crise, não culpe ninguém por isso. Não faça como o rei de Samaria, que queria jogar a culpa em Eliseu. Busca a ajuda de Deus e confia nele. E ele dará a vitória a si, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. E eu vejo então a segunda reação. Agora é o profeta Eliseu. Olha lá. Já estamos agora no capítulo 7, no verso 1. Vejam, irmãos. A reação de Eliseu. Ele profetizou vitória. Eliseu profetizou vitória. Agora, por um outro lado, o que você está profetizando por aí? Vitórias ou derrotas? Triunfos ou fracassos? Eliseu profetizou a vitória. Veja o texto, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria,
6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. Irmãos, o rei de Samaria envia um mensageiro para encontrar-se com o profeta Eliseu. Quando ele chegou à casa de Eliseu, o profeta marcou dia e hora para terminar a crise. Então você vai dizer assim comigo: a crise tem hora para chegar e tem hora para terminar. Agora vamos dar uma boa notícia para o seu lado. Essa sua crise que chegou, dura o tempo que durar, mas Deus colocará um ponto final. Então creia em nome de Jesus. Está aqui. E eu então fui ler um pouco sobre isso e eu encontrei a palavra profeta. Hoje tem aí muitos. Pronto, não dá para falar, estamos em live. Mas como temos que falar, vamos falar. Aí uns que se intitulam profetas, mas são profetas do caos. Uns até são mofretas, né? A gente são mofretas, né? Não são profetas, são mofretas aí. E é interessante que eu fui buscar a palavra hebraica para profeta. A palavra hebraica para profeta é Nabi. Diga assim, Nabi. Nabi. Nabi significa porta-voz. E o que faz um Nabi? Ele profetiza. E a palavra profetizar no hebraico é Nabá. Nabá significa fala inspirada. Falar debaixo da orientação de Deus. Falar sob a autoridade de Deus e no poder de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos parar de profetizar derrotas e fracassos e começar a abençoar a nossa família, a nossa casa, os nossos irmãos, a nossa igreja, o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Porque às vezes, quando nos reunimos, eu vejo muitas vezes os pais falam mal de seus próprios filhos. Pais que amaldiçoam os seus próprios filhos. E quando pensamos na nossa terra, a terra que nos viu nascer, agora está sob letra. Agora o país perdeu rede. E o que Deus está falando para nós nesta manhã, na nossa boca tem de sair palavras de bênção, palavras de vitória. Então você precisa abençoar a sua nação, abençoar a sua casa, a sua família, a sua descendência. Veja lá. A Bíblia diz que a minha boca é para abençoar e não para amaldiçoar. Provérbios 13:2 diz: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Se você lançar uma palavra abençoada, você comerá do fruto dela. Mas se você lançar uma palavra amaldiçoada, você comerá do fruto dela também. Cutuca ainda aí, irmão, que está do seu lado. Ei, o que você anda por aí falando? Está aqui, veja lá. Então, irmão, Eliseu disse: amanhã haverá abundância em Samaria. Irmão, use a sua boca e as suas palavras para trazer encorajamento e para levantar os outros em nome de Jesus. Cuidado com a sua língua. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Não estou aqui a pregar confissão positiva, mas se você está a passar por uma crise, ao invés de murmurar, de culpar os outros, use a sua boca para trazer palavras de bênção para você e para a sua casa. Não é mal nenhum você olhar para você: ah, Deus me abençoe, ah, Deus guarda a minha casa, ah, Deus guarda a igreja, ah, Deus guarda a minha vida, guarda os meus irmãos em nome de Jesus.
Se o seu casamento está em crise, diga com a sua própria boca, ele vai melhorar em nome de Jesus, e trabalhe por isso. Se a sua vida financeira está em crise, diga com a sua própria boca, Deus, vai abrir as portas em nome de Jesus, e vai atrás de um trabalho, do emprego, do seu negócio. Ele abre a porta. Se seus filhos estão desviados, diga com a sua própria boca, todos os dias, todas as horas, que eles vão voltar para a igreja, em nome de Jesus, e continue pregando o evangelho lá em casa, falando até incomodar. Uma hora eles vão vir. Se o médico disse que a sua enfermidade não tem cura, diga com a sua boca, em nome de Jesus, ele é o médico dos médicos, o doutor dos doutores. Faça a medicação, siga o tratamento e faça tudo que o médico disser, e Deus poderá ministrar a cura, a restauração na sua vida, em nome de Jesus. Faça como Eliseu. Amanhã, a esta hora, vai haver abundância em Samaria. E por sinal, o nome desta igreja? Então diga aí para o irmão do lado, haverá abundância em Samaria. Veja lá. Amanhã, a esta hora, haverá abundância na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. E eu encontro a terceira reação, agora é a do capitão, veja lá. Ainda no capítulo 7. Vamos lá. Eliseu diz, versículo 1. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg de melhor trigo e 7 kg de cevada por uma barra de prata. Olha agora o capitão. O capitão, ele era servo do rei da Síria, e ele duvidou na hora e disse, olha só a palavra do duvidoso. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Esse capitão desrespeitou a Deus. Vejam vocês. Olha, como Deus poderia mudar uma crise de um dia para o outro. Na cabeça do capitão mundano era impossível. E pior que não é só na cabeça desse capitão. Parece que na igreja também nós temos muitos duvidosos. Estão havendo já uns com cara de Tomé. Olha aí. Vejam lá. Quando uma nação entra em crise, quando a inflação fica muito alta, são necessários vários anos para mudar a situação. Tem que nomear uma equipe econômica, fazer um plano econômico, fazer cortes nos gastos públicos, ajustes fiscais, aumentar a arrecadação, e ainda assim corre o risco de não dar certo. Se olhássemos para os olhos da carne, talvez até diríamos que esse capitão, quem sabe pela sua razão, porque tudo à sua volta era um caos. Mas, olha o que eu acho, que eu vejo aqui. Em um dia, Deus muda a história de uma nação. Então amanhã, a esta hora, haverá abundância em Samaria, se Deus quiser. Amanhã acaba a crise. Mas o capitão incrédulo duvidou. Não tem jeito. Por quê, pastor? Não há trigo, não há cevada. Isto é impossível. Agora, com certeza, o exército da Síria destruiu as plantações, estão fora dos muros, as lavouras. Tem que semear, tem que nascer, tem que crescer, tem que frutificar. Isso leva tempo, até lá haverá miséria em Samaria, crise em Samaria. Para o capitão, por meios naturais era impossível haver abundância em Samaria, mas ele não cria também nos meios sobrenaturais. Agora olha aqui. E ele desrespeita ao Senhor. Eu quando lia isso, eu falava, meu Deus, tem gente assim também. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, como poderia aumentar ou acontecer tal coisa? Para um incrédulo é sempre muito difícil crer no sobrenatural de Deus, no milagre de Deus. Infelizmente,
Meus irmãos amados, existem crentes hoje também que não creem mais nos milagres de Deus. Existem crentes que não creem mais nos milagres de Deus. Ei! Se você quiser me chamar de fanático, pode me chamar, mas eu ainda creio em um Deus que opera sinais e maravilhas. Aleluia! Eu creio em um Deus que cura qualquer enfermidade, que liberta o viciado das drogas, do alcoolismo, que transforma a prostituta, o adúltero e fornicário em homem e mulher santos de Deus, que batiza e transforma no poder do Espírito Santo. Amém. Eu creio nesta profecia. Eu creio nas revelações que são a palavra de Deus. Eu creio que Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja. Eu creio. Eu creio. Eu creio que Ele é Deus forte, que Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. O capitão não creu e Eliseu, porém, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Isso é sério demais. Muitas vezes Deus quer abençoar, mas na sua incredulidade você perde a bênção. Muitas vezes você já ora duvidando, se Deus quiser Ele vai dar. Nós temos que orar crendo que Ele vai dar. E esse capitão, ele duvidou, e eu achei forte a palavra de Eliseu. Vem cá, incrédulo. Você vai ver a bênção chegar, mas você não vai comer nada. Lê o texto e vê o que aconteceu com esse capitão. Quando a bênção chegou, o povo, quando soube que tinha comida em Samaria, e tinha comida no campo do inimigo, saíram correndo atrás da comida. Onde estava o capitão? Na porta. E o povo, na corrida atrás da bênção, pensaram no capitão para prender, capitão. Incrível. A Bíblia diz que ele morreu pisado pelo tacão das botas dos samaritanos que estavam atrás da bênção que Deus havia prometido no dia seguinte. Ele morreu. Viu a bênção, mas não comeu. Pergunte aí, irmão, qual é a sua condição? Olhar sem comer é maldição. Agora, olhar, crer e usufruir é bênção de Deus. É isso aqui. Veja lá. Então, meus irmãos, quero concluir. A quarta reação. Veja lá. Agora, a reação dos 4 leprosos. Diga assim, 4 leprosos. E aqui, nós vemos que, fora de Samaria, haviam 4 leprosos. E eu ontem, enquanto mexia no texto, achei interessante. Os irmãos sabem que a lepra é uma doença contagiosa. E, no entanto, eles eram 4 leprosos, roupas rasgadas para identificar, e eles estavam do lado de fora. E eles eram como que pessoas sem valor, não tinham convívio social, viviam fora da cidade, não tinham convívio familiar, viviam longe da família, não tinham convívio religioso, não podiam entrar na sinagoga, nas tendas
congregação, para cultuar ao Senhor, eles eram excluídos do contexto. Me chama a atenção que os sacerdotes, eles eram uma espécie de inspetores sanitários. Eram eles que tinham a responsabilidade de dizer ao leproso: estás curado, já podes voltar para casa. Se irmãos lembrarem, naquele texto dos 10 leprosos, Jesus diz: olha, vão e se apresentem ao sacerdote, porque era o sacerdote que legitimava a cura dos leprosos. Só que aqui, a pessoa com lepra, ela não tinha convívio com os outros. E se eventualmente alguém tivesse a vir ali ao longe, ele, o leproso, tinha já que levantar a mão com roupa rasgada e levantar: Senhor, imundo, 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 imundo. E quem tivesse a vir, sabe que tem que fazer o quê? Mudar a rota. Hoje, mas vamos agora colocar nos nossos dias. Roupa rasgada hoje está mais do que na moda, né? Não está mais nem para você ser imundo, né? A roupa já está na moda, roupa rasgada, tudo rasgado. Que era a condição dos leprosos, para serem identificados como tal. Agora vamos sair usando todas essas roupas, agora vamos ver. Que rasgaram. Essa era a primeira condição. A segunda era exatamente que eles tinham que gritar: leproso, leproso, leproso. E eu ontem, quando escrevi, disse: meu Deus, e hoje? Imaginem os irmãos, se todos aqueles que têm uma deformidade no caráter tivessem a chegar e dizer assim: ó, ei, alô, fofoqueiro, 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 fofoqueiro a chegar. E daqui a pouco sai o fofoqueiro, entra outro. Mentiroso, 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 mentiroso. Aí daqui a pouco vem o outro. Aqui ó, conversando, daqui a pouco. Quando ele vem atrás daí, aqui, o gatuno, o gatuno, o gatuno, o gatuno, o gatuno, o gatuno. Aí vem o outro. O intriguista, 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 intriguista. Essa igreja seria santa e irrepreensível. É assim que os leprosos tinham que se identificar, para não contaminarem os outros. Não baixa a cara não, é para você mesmo. Vamos fazer aqui um desafio. Um desafio. Essa semana vamos nos reunir. Quem se sentir que tem alguma deformidade tem que denunciar. Tá, entrar aí. Fofoca, fofoca, fofoca. Levanta já. E nós assim vamos já te fugir. Para você não nos contaminar. A minha igreja é inteligente, velho. Eles são inteligentes. Pegaram a senha? Vai acabar a confusão na igreja. Meu pastor, leva lá na luz também. Vai acabar a confusão na igreja. Mas Jesus é bom. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos. E esses leprosos, o que eles fazem então? De repente eles estão numa reunião, pastor. Olha, estamos aqui fora e se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Por que não vamos invadir o exército vizinho? Vamos lá. E chegando lá, pá, se nos apanharem, vão nos matar. O máximo que pode acontecer é morrermos mesmo. Então, pelo menos já comemos lá alguma
pegaram, vamos e vamos. Deus é tão bom que enquanto os 4 leprosos iam para o terreno dos sírios, Deus permitiu que os soldados da Síria ouvissem os passos dos 4 leprosos como se fosse um exército. Eram 4 homens a andar e Deus permitiu que os outros ouvissem um exército enorme chegando. E eles começaram a exército Davi. O rei de Israel contratou lá os inimigos todos, os egípcios, os hititas, para virem contra nós. Eram só 4. E eles preocupados começaram a fugir. Fujam, agora foi. Deixaram tudo. Quando os leprosos entraram na cidade, entra assim, tá. Olha aqui, nessa tenda, não terá ninguém. Como é possível? Entra aqui, não tem ninguém. Primeira coisa que quem está com fome faz é o quê? Começaram a comer. Pega a comida. Só que, sabe-se quando está em comunidade? Nós temos os bons. Mas também temos os mais ou menos, temos os maus, os ruins, os que não prestam. Estão todos aqui misturados. Estavam lá também os 4. Comeram, mas apesar dos maus que tinham lá, também tem gente boa. Se você está em grupos, uns são mais ou menos, mas também tem uns que são mesmo boas pessoas. Então Deus, sabe aquela história do bandido que chega na casa, dá para assaltar e de repente alguém diz, não, tem sempre lá um bom. Não é assim? Não, tem sempre um bom. Que não quer matar, não quer fazer muitas coisas, quer só levar as coisas e vai embora. E aí surgiu o bom dos 4. E levanta-se só, meus senhores. O que nós estamos a fazer aqui não é certo. Olha lá. Então, há uma crise lá na nossa terra. Estamos aqui a comer nas engordas e os outros. Amanhã, se descobrirem que nós viemos aqui comer e não avisamos a ninguém, vão nos matar. Eu quero saber aqui no meio dos leprosos, quem são os bons aqui? Que têm preocupação com o outro. Porque nós somos orgulhosos. Só pensamos em nós. Primeiro eu, segundo eu, depois eu e quem sabe o próximo. E eles, a Bíblia diz que eles saíram daí e foram lá na casa do rei avisar. Eles, olha, hoje é dia de boas notícias. Vamos até a Samaria avisar que tem provisão no terreno do inimigo. E eles foram avisar o rei. E quando eles saíram de lá, chegaram lá na cidade, tiraram tudo, comida, ouro, prata, tudo. Eles levaram. E a profecia do profeta Eliseu funcionou. Deu certo. Deus abençoou Samaria. Ah, meus irmãos amados, eu quero aqui, em nome de Jesus, como disseram esses leprosos, hoje é dia de boas notícias. Então, se você tiver uma boa notícia para dar à pessoa que está do seu lado, dê a ela. Deixa hoje é dia de boas notícias. Peça a Deus que abençoe essa casa, abençoe essa vida, que Deus realize em nome de Jesus todos os sonhos, projetos, tudo aquilo que você tem estado a orar, a pedir, a suplicar, que Deus acrescente, que Deus guarde, que Deus abençoe, Deus prospere. Ei, Samaria, hoje é dia de boas notícias. Que Deus abençoe as terras que seus pés pisarem, onde você colocar a palma da mão, ai, seja uma terra abençoada e próspera. Que Deus ministre sobre você, a sua casa, a sua descendência, a vida e a bênção para sempre. Ah, pastor, meu casamento está em crise.
Que Deus ministra a bênção da restauração, a bênção do perdão. Ai, os filhos desviados, que Deus traga de volta, em nome de Jesus. Eles possam ser canais de bênção nas mãos de Deus. Ah, pastor, e o meu trabalho? Ai, que Deus abençoe e prospere a sua fazenda. Deus multiplique grandemente tudo aquilo que você tem feito. Abençoe os seus negócios, seus projetos, os seus sonhos. Ah, pastor, e a minha relação com o próximo? Ai, bons amigos, em nome de Jesus. Ai, bons companheiros. Ai, amigos, parteiros de alma. E essa igreja que cultuamos, que ela seja bendita do Senhor, e que através dela muitas outras vidas aqui na cidade e fora sejam abençoadas em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Hoje é dia de boas notícias. Que Deus abençoe a sua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Ei, Deus abençoe. Então segura a mão desse irmão aí do seu lado. Diga: hoje é dia de boas notícias. Deus te abençoe. Te guarde. E conceda o que deseja o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.